Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente com Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nossa família, por todos aqueles que sofrem, que passam pela prova da doença, pelos que se encontram em hospitais, nas ruas e por aqueles que se encontram sem esperança. Que Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade, possa fortalecer a cada um de seus filhos, na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, do teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje, nós estudaremos o capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. E o item que eu selecionei para a gente estudar, ele fala sobre a lei do amor. Lázaro Paris, 1862. E ele nos diz o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos mais mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires. Ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espírito, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual, mas já não é mais os suplícios que ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar-se a estes, sufocando os germes latentes da miséria. Os instintos são a germinação e os embriões os sentimentos. Traze consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscarei os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E para entendermos um pouco sobre o que é amar e o verdadeiro sentido do amor,
Vou fazer uma citação de alguns trechos do artigo que se encontra na Luz do Espiritismo. É o artigo 49, intitulado como Amor. E ele começa assim: o que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Na primeira epístola aos Coríntios, versículo 13, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Em suas palavras, o apóstolo se refere a 9 virtudes do amor, que são a paciência, a virtude de quem suporta os males sem incômodo, sem queixa, sem revolta. Segundo, a tolerância, que não se exaspera, direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes das nossas. A benevolência, pois o amor é benigno, que se compraz em fazer o bem. A incondicionalidade do amor, que não procura seus interesses. A maturidade, porque o amor não arde em ciúme. O ciúme trata de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade ainda irreal de perder algo que julgamos ser nosso. E o verdadeiro amor, como sabemos, não aprisiona ninguém, ele liberta. O respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente, ele respeita o outro e a vontade do outro. A capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. A lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E a nona é a virtude, a humildade, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Então, pela citação do apóstolo Paulo, que descreve quais são as virtudes que se trata do verdadeiro amor, que devem ser vivenciadas por nós para que possamos entender o sentido, né? Sendo ele, tudo sofre, tudo crê e tudo espera e tudo suporta. E somente através desse processo de reencarnação que a cada um de nós temos a oportunidade de recomeçar e lapidar o nosso espírito para caminharmos em direção deste amor, né? E para entender um pouquinho, trago novamente a leitura do livro Jesus e o Evangelho, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. O item é o 13 e ele nos fala sobre a libertação pelo amor. E ele faz uma releitura do item 8 do Evangelho que acabamos de ler. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei do amor. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é procedência divina. Alcançar esse clímax do processo de evolução é o cometimento mais audacioso
que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Na perspectiva da psicologia, o ser vive para ser amado, para amar, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos, atavimos em atividades lúcidas, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas, sob o impulso do amor. Tal é o grande compromisso que deve ser entendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. É o processo de evolução. Invariavelmente, o amor surge com o desejo inicial de compartilhar alegrias e repartir realizações, expressando-se inconscientemente no zelo pela prole, na defesa pelo clã, no interesse pelo progresso pessoal, como daqueles que lhe dizem respeito pela consanguinidade. Inicia o seu mister crescendo ascensionalmente de forma a ampliar-se cada vez mais. Começamos na nossa família, para que a gente consiga estender esse amor a todo aquele que está ao nosso lado, que é o nosso próximo, né? A terapia eficiente para a superação da sombra, o amor é um medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo eficiente para o self que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Jesus fez-se exemplo mais vívido do amor de que o mundo teve notícias. Submetido a injunções, porque passam todas as criaturas, a sua trajetória fez-se assinalada pelas mais vigorosas páginas de compreensão e brandura, para com todos, exercendo autoridade e carinho em perfeita harmonia, mesmo nas suas situações mais chocantes, sem perder o equilíbrio nem a afetividade. Quando austero, educava amorosamente e com energia. Quando meigo, orientava com ternura e segurança. Ante a hipocrisia insidiosa e perversa, assumia atitude de enfrentamento sem descer à condição infeliz do seu antagonista, repreendendo-o, desmascarando-o com o objetivo de educá-lo. A ausência do amor no ser humano é, por consequência, no mundo, demonstra o estágio do primarismo, ainda predominante, que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que demoram, perturbadores como ferrestes, impelindo para a frente e para a conquista desse tributo superior do ser. Estamos aqui para aprender a amar. E quanto mais nos demoramos nesse processo de aprendizado, mais teremos que voltar várias vezes até aprender a exercitar esse verdadeiro amor. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que são apresentadas. É também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e principalmente para com o próximo, sua meta e sua necessidade, que passa a constituir-se fundamental relacionamento e na conquista da autoconfiança. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o ego ao self, que lhe passa a comandar o comportamento, o material ao espiritual. O amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza, mesmo quando as leis dos contrários se apresentam, porque não agride nem violenta. Tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. Não poderia ser de outra diretriz, proposta pelo revolucionário Galileu, que
colocava balizas novas nas velhas estruturas do comportamento humano, até então escravo do desamor, das artimanhas, da mentira e das arbitrariedades de pessoas e dos governos. O amor não mente, porque a sua é a estrutura da autenticidade, sempre aberto e claro, possuidor de quase infinita capacidade de paciência e compreensão. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor, em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Invariavelmente, as pessoas que ainda não aprenderam, como Jesus, a excelência do amor, pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se que, por amarem, tornam-se especiais. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico, afinal de onde dimana essa energia poderosa. É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo e o entendimento de respeito, como de confiança, alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar em queda doa, tanto quanto em quem recebe. Somente o amor permite que se vejam as pessoas como elas verdadeiramente são. Sem ele, percebem-se os reflexos da personalidade que deseja impressionar e conquistar lugar e afeto. Sem a qualidade essencial, que é o sentimento profundo de doar para depois receber ou ofertar, sem o escuso interesse de negociar uma recompensa. Por isso, quando não está vitalizado esse desejo pelo hálito do amor real, a frustração e a amargura sempre acompanham os insucessos, que são decorrentes da ausência da pureza do ofertório. Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade, na qual se encontra o ser para alcançar-se uma forma de angelitude que alça do mundo físico ao espiritual, mesmo que sem ruptura dos laços materiais. Todo esse concerto de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta trace vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, autodescoberta trace conduta saudável que irradia harmonia e alegria de viver, tornando a existência física aprazível, seja em que forma se apresente, não sofrendo as alterações dos estados apaixonados e dos gostos arbitrários. Jesus é o amor humanizado que se entrega ao matador em holocausto vivo, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo respeito e sendo credora de preservação, quando luz ao amor ao próximo, cede lugar pessoal em favor daquele que, transferindo-se por abnegação de uma condição existencial efêmera por outra espiritual e eterna, sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes fora apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pela prevalência do ego dominante, exaltando o eu profundo de caráter eterno e sobranceiro e todas as injunções transitórias do mundo físico. Iniciando esse sentimento como impulso nobre para a renúncia e dedicação ao próximo,
através da esteira das reencarnações, amplia-se e enriquece-se, sublima-se até alcançar as excelsas paragens do bem em comum, enfrentando os fariseus, discutidores incuráveis, malfazejos, sempre buscando algo para incriminar, seja quem fosse. Respondeu-lhes a indagação melíflua a respeito de qual o mandamento maior da lei, explicando que acima de tudo se encontra o Deus, que deve ser amado por todo com respeito e abnegação e a vida, mas impôs: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total. E Jesus continua nesse processo educativo em busca da nossa evolução, com seus exemplos, quando abnegados mentores do plano espiritual aceitam reencarnar para exemplificar o verdadeiro amor. Temos como exemplo a Madre Teresa de Calcutá, que se dizia o lápis de Deus, afirmando que quem escrevia era o Senhor. E uma citação: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Madre Teresa. Chico Xavier, que se dizia um cisco, e dizia: amar sem esperar ser amado e sem esperar recompensa alguma. Citação de Chico. E Irmã Dulce, que afirmou que a miséria é a falta de amor entre os homens. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve, a alma de quem fala. Irmã Dulce. E para finalizarmos a leitura e o estudo de hoje, trago o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no item 152, Ciência e Amor. E aí ele começa dizendo que a ciência incha, mas o amor edifica. Citação de Paulo, em Coríntios 8,1, versículo. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatangíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina no caminho dos homens, para que Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem a povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus. E assim finalizamos a leitura de hoje. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos
para o estudo do livro Diversidade dos Carismas. E antes de dar início ao estudo, como fazemos sempre, gostaríamos de ler uma pequena mensagem de um livro pequeno também, que tem por nome Dias Melhores, cujo autor é o irmão José, pela psicografia de Carlos Bacelli. E o título dessa mensagem é Opção Tua, e nos diz o seguinte: evoca a presença divina em tuas preces e segue fazendo o melhor. Não temas o futuro e nem te assombre o presente. Aplica-te em acertar sempre ou em retificar os próprios equívocos cometidos. Não te martirizes com teus erros, nem te justifiques em teus deslizes. Faze de cada dia uma nova oportunidade de aprendizado e de ascensão. Se te decidires a cruzar os braços eternamente, passarás a eternidade de braços cruzados. Em teu raio de ação, tens o de que necessitas, com a finalidade de abarcar o universo. O trabalho que engrandeces com o teu esforço é o mesmo que te valoriza. Para ser mais do que é, ninguém precisa receber mais do que tem recebido. Toda a sabedoria que almeja se encontra encerrada em teu espírito. Ser um ponto de luz ou um traço de treva é opção tua. Se o quiseres, o teu encontro com Deus pode se dar ainda hoje, no exato lugar em que te encontras. Muito bem, retornando então ao nosso livro, o Diversidade dos Carismas, hoje nós vamos ler o item 5 do capítulo 8, que fala sobre a clarividência. E começa este item da seguinte forma: casos típicos e atípicos. Quanto à clarividência itinerante, é uma expressão correta e confere com os ensinamentos dos espíritos a Kardec, bem como com as observações de Boddington e de outros, como ainda veremos, ou seja, o espírito do sensitivo se desdobra com o seu perispírito. Viaja, daí o verbo travel, e vai ao local onde estão ocorrendo naquele momento os fatos que descreve através do seu corpo. O fenômeno é anímico, ainda que possa ter, eventualmente, a participação de espíritos desencarnados. Não devemos, contudo, esquecer um elemento complicador aqui. É que essa viagem ou deslocamento também ocorre no tempo, ou seja, o sensitivo tanto pode ir ao passado como ao futuro. Eis onde e como os fatos parecem confirmar a tese de a memória e o tempo, segundo a qual o tempo é também um local. Sobre a clarividência de exibição, é prática muito difundida na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Consiste em subir o médium em um estrado ou
plataforma, daí o seu nome, e fazer demonstrações de clarividência, identificando espíritos presentes e transmitindo recados a pessoas na plateia. Não seria justo condenar sumariamente a prática, rotulando-a de fraudulenta, porque há sensitivos com faculdades que permitem feitos como esse. No entanto, ela costuma ser exercida profissionalmente, mediante um cachê previamente combinado, prática que a doutrina espírita condena formalmente. Daí o esforço de muitos sensitivos para desenvolver logo faculdades em potencial para a glória mais ou menos fácil da plataforma, ou seja, do palco. Assodamento que Boddington condena com veementes palavras, embora não condene a profissionalização em si. O Dr. Nandor Fodor coletou alguns casos para ilustrar o seu quadro classificatório das diversas modalidades de clarividência. E não é difícil observar na sua exemplificação as dificuldades que oferece uma exata conceituação do que é realmente clarividência. O caso Edison Rees, por exemplo, o grande inventor, situado num cômodo distante, escreveu num pedaço de papel a seguinte frase pergunta: existe algo melhor do que o hidróxido de níquel para uma bateria alcalina? E em seguida foi ao encontro de Rees, que lhe disse prontamente: não há nada melhor do que o hidróxido de níquel para uma bateria alcalina. Não se pode negar sumariamente a possibilidade da clarividência neste caso. Mas, uma vez demonstrada como está, a telepatia explica o fenômeno com maior simplicidade. O mesmo ocorre com Richer, que escreveu um texto assim: o mar nunca se mostra tão grande como nos momentos em que está calmo. A fúria o diminui. O Soviec acabou decifrando o texto, não como se o estivesse lendo, mas por aproximações sucessivas. Vejo muita água, começou ele. O Senhor deseja ligar alguma ideia ao mar. Não vejo mais nada. Não parece que ele estivesse vendo as imagens diretamente no papel, mas sim as que, por certo, estariam no pensamento do eminente médico e fisiologista francês. Nada vejo aí de radiologia mental, com todo o respeito pelo professor Fodor. Em outro exemplo, um certo capitão Youat tem a visão, dita clarividente, de algumas pessoas praticamente à morte, retidas numa montanha coberta de neve. A visão é tida como sonho
e foi de um realismo impressionante. O sensitivo acordou, voltou a adormecer e sonhou novamente com o mesmo local e as mesmas pessoas ainda em perigo. Pela sua descrição minuciosa, foi possível localizar a cena que se passava a cerca de 200 quilômetros de distância. Uma expedição arranjada às pressas partiu e localizou o grupo perdido na neve, no ponto descrito pelo capitão. Não vejo sono e nem sonho aí, e sim um desdobramento, com o deslocamento do perispírito do capitão Youad até o grupo que se debatia na neve. Já o caso de Staton Moses é de evidência mediúnica. Conta ele que, no decorrer de uma sessão, viu claramente dois dos seus amigos espirituais, o que se dava a conhecer como Teófilos e o profeta. Eles se mostravam sólidos e nítidos aos olhos, como qualquer ser humano sob intensa luz. Colocando minha mão sobre os olhos, continuei a vê-los, mas, virando-me, não consegui vê-los mais. E essa experiência repeti várias vezes. O caso é de vidência mediúnica e demonstra, como assinala Fodor, que as imagens não trafegam pelos olhos, ou melhor, pelos órgãos da visão comum, mas, como ensina André Luiz, vão direto aos centros cerebrais que comandam esse sentido. Alfred Wolff-Peters, depois de Fodor, explica: no estado de clarevidência, todas as sensações corporais parecem fundir-se num único sentido, de forma que a pessoa é capaz de ver, ouvir, provar, cheirar e, acima de tudo, saber. Na realidade, a função dos sentidos é precisamente essa, a de levar alguma forma de conhecimento ou informação à mente. Uma vez que a informação chegou lá por via direta, para que se utilizar de um sistema auxiliar? Isso nos leva a supor que não há, em verdade, uma fusão dos sentidos, como sugere Peters. A informação é que vai ao ponto em que os sentidos ainda não estão desdobrados pelos diversos órgãos ou sistemas, mas apresentam-se como faculdade global de apreensão da realidade. Não é sem razão que os sentidos costumam ser chamados tecnicamente de analisadores. Por isso, a mente acaba sabendo sem precisar ver, ouvir, apalpar, cheirar ou provar com os instrumentos de que dispõe no corpo físico. Se posso falar com alguém a viva voz, face a face, para que iria recorrer ao telefone? Heinrich Zocke,
igualmente citado na obra de Fodor, dispunha de uma faculdade também observada em Regina, a nossa Regina, páginas atrás, a de perceber, ou seja, saber informações não reveladas. Observemos como ele explica isso. Acontece a mim, às vezes, quando pela primeira vez me encontro com pessoas desconhecidas, que à medida que as ouço em silêncio, vejo cenas do passado delas relacionadas com o que me dizem, ou outras cenas em particular. Tudo involuntariamente e como que em sonho, contudo, perfeitamente claro diante de mim. Não sei se isto ficaria bem classificado como clarividência ou como uma espécie de psicometria, feita diretamente nos registros da memória da pessoa presente. Ficam abertas essas hipóteses à especulação. Uma outra observação curiosa. Os espíritos explicaram a Kardec, como vimos, que a vidência só ocorre quando o espírito a deseja e o vidente oferece condições adequadas. Há, pois, um intercâmbio de vontades e de recursos energéticos. Suponho que coisa semelhante acontece em casos como o de Regina e Zichok, sob condições ideais, parece fechar-se um circuito e o fenômeno se produz. Ou então, como já especulamos, algum espírito amigo presente promove a exteriorização das imagens que o sensitivo capta. Terceira hipótese: as imagens são projetadas inconscientemente pelo próprio narrador. Há pessoas que dispõem desse recurso quase mágico de pintar verdadeiros quadros com palavras. A língua inglesa conta com uma expressão típica para a situação ao dizer que a descrição é gráfica, seja ela escrita ou falada, né? E nós até aqui, então, lemos o item 5, né, do nosso livro. Na semana que vem, nós voltaremos já, então, com o item 6. A todos os irmãos, uma boa noite e vamos ao encerramento do nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita de mais um dia podermos aqui estar reunidos na busca do conhecimento desta doutrina maravilhosa que tu nos revelastes através do Espiritismo, para que possamos cada vez mais compreender esses fenômenos que ocorrem em nossos trabalhos e também conosco por vezes, para que possamos saber que para tudo existe uma explicação, não é mesmo? Então vamos lá. Obrigado, Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre,
e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e também do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.